Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um quarto de hora, um quarto de clamor, um quarto de louvor e adoração e um quarto de ações de graça. Nesse momento você vai meditar na verdade da palavra de Deus. Nós observamos que a partir da revelação e inspiração de uma hora de estimada oração de Cristo, quando ele disse aos seus discípulos: podes ao menos uma hora clamar comigo? Como consequência natural, é emitida a terna e encorajadora declaração às almas cansadas e sobrecarregadas da terra que tanto impressionou. Aprendeu e aproximou a humanidade ao cair em seus ouvidos, adoçando e aliviando os homens de suas labutas e fardos. Mateus capítulo 11, versículo 28, ele nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No túmulo de Lázaro, e como preparação e condição para chamá-lo de volta à vida, nosso Senhor clama ao Pai dos céus: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves. João capítulo 11, 41 e 42 registra essa verdade. Quando Cristo elevou seus olhos aos céus, quanto significado havia nesse ato? Quanta confiança e apelo havia naquele olhar aos céus. O próprio olhar, o erguer dos olhos, levou todo o seu ser em direção ao céu e fez aquele mundo pausar, trazendo atenção e auxílio. Todo o céu foi envolvido, empenhado e movido quando o Filho de Deus elevou os olhos naquele túmulo. Que sejamos um povo com os olhos em Cristo, voltados para o céu e nele focados. Assim como Cristo foi também, nós devemos ser perfeitos na fé, tão habilidosos na oração que possamos erguer os olhos aos céus e dizer como ele, com profunda humildade e confiança, declarada em João 11:41. Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Mais uma vez encontramos um acontecimento instrutivo, belo e tocante na oração de Cristo, só que dessa vez relacionado a crianças em braços maternos, uma imagem ao mesmo tempo alegórica, mas também histórica. A gente pode encontrar em Marcos capítulo 10, versículo 13. Traziam-lhe crianças para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Essa foi uma das poucas vezes em que a ignorância e a falta de visão espiritual despertaram a sua indignação e o seu descontentamento, pois aqui nós vemos que estavam envolvidos princípios vitais. Os fundamentos estavam sendo destruídos e as visões do mundo começavam a atuar entre os discípulos. A disposição e as palavras destes ao repreender aqueles que traziam as crianças a Cristo estavam extremamente erradas. De fato, os princípios essenciais que Jesus ensinava e propagava estavam sendo violados. Cristo recebia os pequeninos. Os grandes devem se tornar como os pequenos. Os mais velhos devem se tornar como crianças, antes que Cristo os receba. A oração ajuda os pequeninos. O berço deve ser envolvido por oração. Nós devemos orar por nossos pequeninos. As crianças devem ser levadas a Jesus Cristo em oração agora, uma vez que Ele está nos céus e não mais na terra. Elas devem ser levadas a Ele desde cedo para que as abençoe. Mesmo que sejam bem pequenas, sua bênção desce sobre esses pequeninos em resposta às orações daqueles que os trazem. Com incansável importunação, eles devem ser trazidos a Cristo com oração fervorosa e perseverante pelo pai e pela mãe. Antes que eles mesmos saibam vir por si sós, os pais devem apresentá-los a Deus em oração, buscando a sua bênção para a sua descendência e, ao mesmo tempo, pedindo sabedoria, graça e ajuda divina para criá-los de forma que venham a conhecer Cristo quando atingirem entendimento suficiente e puderem tomar uma decisão.
Mães e orações santas têm uma relação com guardar e treinar a vida dos jovens e formar o seu caráter para a justiça e para o céu. Que bondade, simplicidade, gentileza, espiritualidade, condescendência e mansidão unidos à oração estão nesse ato do Mestre Divino. Foi quando Jesus estava orando que Pedro fez a maravilhosa confissão de sua fé de que Jesus era o Filho de Deus. Vamos conferir isso em Mateus capítulo 16, a partir do verso 14. E eles disseram uns é João Batista, outros Elias, e outros dizem ser Jeremias ou até um dos profetas. Mas disse-lhe então Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Apenas depois de o Senhor ter feito grandes promessas aos discípulos e de ter designado a cada um deles o reino, de que eles sentariam em sua mesa, em seu reino, e sentariam em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, foi que ele advertiu Simão Pedro, dizendo-lhe que havia orado por ele. Lucas 22:31 nos registra: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortalece aos seus irmãos. Feliz era Pedro por ter alguém como Filho de Deus para orar por ele. Pobre, porém, era ele por estar assim na rede de Satanás a ponto de exigir tanto da preocupação de Cristo. Quão intensas são as exigências por nossas orações para alguns casos específicos. A oração ela deve ser pessoal para que o benefício seja de máximo alcance. Pedro dependeu mais das orações de Cristo do que qualquer outro discípulo por causa de sua exposição a maiores perigos. Ore por quem é mais impulsivo, pelos que correm maior perigo por seu nome. Nosso amor e o perigo que correm concedem frequência, inspiração, intensidade e personalidade à oração. Vimos como Cristo precisou fugir da multidão depois do magnífico milagre de alimentar 5.000 pessoas, quando tentaram fazer dele rei. Naquele momento, a oração foi seu escape e refúgio contra a grande tentação mundana. Ele retorna daquela noite de oração com força e calma e com poder para realizar o milagre admirável e surpreendente de andar por sobre as águas. Até mesmo os pães e os peixes foram santificados pela oração antes de serem servidos à multidão. Lucas capítulo 9, versículo 16, nos diz que ele toma o cesto, ergue aos céus e olhando para os céus, ele agradeceu ao Pai. A oração deveria santificar o nosso pão diário e multiplicar a semente que semeamos. Ele olhou para o céu e suspirou a tocar na língua do homem surdo que tinha um impedimento na fala. Ele suspirou, e o suspiro desse homem foi semelhante ao gemido em espírito no túmulo de Lázaro. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro onde tinham colocado o corpo de Lázaro. João capítulo 11, 38 vai nos mostrar isso. Eis o suspiro e o gemido do Filho de Deus diante da ruína humana, gemendo porque o pecado e o inferno tinham tal domínio sobre o homem. Comovido por tal desolação e ruína serem a triste herança do homem, essa é uma lição que deve ser aprendida por nós. Eis um fato que devemos ter sempre em mente, e que, em alguma medida, deve sempre pesar sobre o espírito interior dos filhos de Deus. Nós que recebemos o primeiro fruto do Espírito, gememos interiormente pela devastação do pecado e da morte e ansiamos pela chegada de um dia melhor.
Presente em toda grande oração, fazendo-a e marcando-a, está o homem. É impossível separar o homem da oração. Os elementos constitutivos do homem são os elementos que compõem a sua oração. O homem flui em sua oração. Somente o impetuoso Elias poderia fazer a oração impetuosa que fez. Apenas um homem santo pode fazer uma oração santa. O ser santo não pode existir sem agir como um homem santo. O ser está em primeiro lugar e o fazer vem em seguida. O que somos confere ser, força e inspiração ao que fazemos. O caráter que está profundamente gravado em nós e que não pode ser apagado nem perecer, dá tonalidade a tudo o que fazemos. A oração de Cristo, então, não deve ser separada do caráter de Cristo. Se ele orou incansavelmente, negando-se a si mesmo de um modo santo, simples e direto, mais do que qualquer outro homem, é porque esses elementos entraram mais em seu caráter do que no dos outros. A transfiguração marca outra época da sua vida. Essa foi preeminentemente numa época de oração. Lucas relata a intenção e o objetivo do acontecimento em seu Evangelho, capítulo 9, versículo 28 a 31. 3 dos discípulos criaram mais afinidade e foram mais íntimos e com isso estiveram mais presentes na vida de oração de Jesus. Havia poucos com esse gosto espiritual ou aptidão para tal círculo de intimidade. Mesmo esses 3 favorecidos mal podiam suportar o esforço daquela longa noite de oração. Sabemos que Jesus subiu naquele monte para orar, não mais para ser transfigurado. Mas foi enquanto orava que a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes. Não há nada como a oração para mudar o caráter e alvejar a conduta. Não há nada como a oração para trazer visitantes celestiais e dourar as montanhas tristes e sombrias da terra para nós. Pedro o chama de Monte Santo, e isso por causa da oração. Por 3 vezes, a voz de Deus deu testemunho na presença e a pessoa de seu Filho Jesus Cristo no batismo de Jesus por João Batista e depois na transfiguração, a voz de aprovação, consolo e testemunho do Pai foram ouvidas. Ele estava orando em ambas as vezes. E a terceira vez em que a voz testificadora se manifestou não foi nas alturas da glória da transfiguração e nem quando ele estava preparando-se para começar o conflito de iniciar o seu ministério, mas sim quando se aproximava do seu terrível fim. Jesus estava entrando no escuro mistério de sua última agonia e olhando em direção a ela. As sombras se aprofundavam, uma horrenda calamidade se aproximava e um pavor desconhecido estava diante dele. Meditando sobre a morte que se aproximava, profetizando sobre ela e prevendo a glória que se seguiria em meio a seu mais elevado e misterioso discurso. As sombras descem sobre ele com um pavoroso eclipse, fazendo-o irromper em oração agonizante, registrada em João 12, 27 a 30. No entanto, devemos observar que Cristo está cumprindo e iluminando essa hora fatídica e penosa com oração. Mesmo algum tempo antes, a carne reluta e recua diante do fim contemplado. Como a oração de Jesus na cruz por seus inimigos sincroniza plenamente com tudo o que ele ensinou sobre amar o próximo, sobre amar os inimigos, ter misericórdia e perdão daqueles que transgridem contra nós. Jesus toma fôlego e clama: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34 registra isso. Desculpando-se por seus assassinos e orando por eles, enquanto estes zombavam e escarneciam das dores de sua morte, e suas mãos estavam impregnadas com sangue inocente. Que incrível generosidade, piedade e amor! Mais uma vez, tomemos outra oração na cruz. Como é tocante a oração e amargo o cálice, como é escura e desolada a hora em que ele exclama: Deus meu, por que me desamparastes? Registrado em Mateus 27, 46. Esse é o último golpe que rasga o seu coração, mais extraordinário em sua amargura e angústia e mais dilacerante do que o beijo de Judas. Tudo mais esperado, tudo mais estava previsto em seu livro de pesares, menos o fato de Deus voltar-lhe o rosto e de ser esquecido por ele. Essa hora em que palavras desoladoras escaparam dos lábios do Filho de Deus que morria.
E mesmo assim, quão fiel ele permanece, e confiante como uma criança. E quando o fim realmente chega, o ouvimos mais uma vez falando com o Pai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Lucas 23, 46. Que possamos aprender a orar como o nosso Mestre. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos porque sempre nos ouve. Que a cada dia possamos ter essa convicção, possamos ter essa certeza, que a cada dia, Senhor, possamos ter essa disciplina de orarmos a Ti e sermos encontrados por Ti como verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Manifesta o Teu poder, a Tua glória, dá-nos da Tua graça e da Tua direção a cada momento, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Aproveite os próximos 15 minutos para fazer de clamor e intercessão diante do Pai, em nome de Jesus. Até a próxima.